Mais um dia de correção no mundo das criptomoedas, Bitcoin corrigindo depois da alta expressiva que ele teve. E claro, Bitcoin corrigindo com dominância subindo traz altas quedas em altcoins. Então tem altcoins aí que nesses últimos dias despencou já 30%, 40%. A gente vai tentar olhar aqui de uma maneira mais ampla, mas eu quero analisar com vocês o gráfico do Bitcoin e tentar entender quais serão as próximas movimentações a curto, médio e longo prazo. Bora lá, roda essa vinheta. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo. Sim, eu estive afastado há alguns dias, não tem muito vídeo no canal nessa semana, teve poucos vídeos, mas eu fiz um vídeo muito importante segunda-feira falando sobre a minha estratégia de saída no mercado e que nós estamos mais próximos de um bear market do que você imagina. Se você ainda não conferiu, vale muito a pena. Dá uma olhada aí no canal, é um dos meus últimos vídeos que eu deixei aí essa semana, tá bom? Então vai lá conferir e depois você volta aqui. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje é a análise do Bitcoin. Antes de eu entrar na análise, vou deixar muito claro aqui que eu não sou investidor, não dou dicas de investimentos, então não siga nada do que o Filé está falando nesse vídeo como recomendação de investimento, beleza? Bora olhar aí para o cenário mais global, tá tudo mais verdinho, é verdade, você tem aqui várias altcoins já subindo bastante de ontem para hoje. Ontem até vi essa movimentação da tal ByteDance aqui, inclusive o Marcelones, um amigo meu, a gente estava conversando sobre ela esses dias e eu mandei para eles que eu estava de olho na tal, mas como eu já tinha capital alocado em várias altcoins, eu acabei não entrando. E também conversamos sobre a Litecoin. Coincidência ou não, ele estava pensando em shortar a Litecoin, eu disse que não, que era complicado e tal, e ela acabou subindo aí, batendo 132 de ontem para hoje, as duas com maior expressão aí de alta, né, nesse último dia. Também temos aqui STRK, né, como é que é? Starknet. E tem aqui essa daqui, né, que já é mais nova, que aí não conta muito, não tem muito histórico. Isso aqui saiu de 24 centavos para 6,80. Meu, uma alta assim astronômica, absurdo esse negócio aqui. Mas a gente vai conversar de maneira mais ampla. Eu diria para vocês que o mercado está assim em correção, tá? Temos aí Aster corrigindo bastante, temos a Mantle, inclusive que eu fiz vídeo no canal falando que era loucura para você que está comprando a Mantle nesse momento, e olha isso, cara, ela chegou a cair 16% só de ontem para hoje, tá? Uma queda expressiva. BNB aí, que isso aqui para mim é manipulação total, o negócio não para de subir, chegou a bater em $1.300, né? 1.300 e alguma coisa, e agora passando por uma correção um pouquinho maior. Eu não entro nesse tipo de ativo, então tô fora, essas coisas para mim já estão tudo em topo. Uma que eu cheguei a ficar de olho aqui é a Uni, porque a Uni é impressionante como essa moeda tem uma volatilidade interessante. Quando nós estamos em valorização, ela se valoriza bastante e ela estava ali em regiões interessantes de compra, mas eu acabei não entrando, como disse para vocês. Meu capital já está todo direcionado no mercado, nesse momento eu não entro mais com nenhum dinheiro no mercado. Eu estou posicionado em Link, que também teve uma movimentação interessante de ontem para hoje. Eu estou posicionado em Ethereum, estou posicionado em XLM, que eu abri uma operação ontem também, depois dessa queda. Estou posicionado em XRP, em Astra e em várias outras, a Cardano também, a WLFI, enfim, tem um monte de moedas aí que eu tenho nesse momento em operações futuras. Mas vamos olhar para o nosso querido Bitcoin. Eu estou aqui com o mapa de liquidação, pessoal, aberto. Isso aqui é muito importante a gente sempre analisar, porque eu já trouxe para vocês que o mapa de liquidação é onde o dinheiro está parado, ou seja, é onde pode nos dar indícios e pistas de movimentação de mercado em busca dessas liquidezes. Já falei para vocês que o mercado é uma eterna busca por liquidez. Essas regiões aqui amarelinhas são regiões onde o preço está parado nesse momento. Então temos aqui, como vocês podem ver, nessa última semana já bastante liquidez, ó, tem mais liquidez para cima do que para baixo na última semana. Então temos sim bastante liquidez já sendo formada aqui na parte de cima, depois dos $126 mil até mais ou menos 129, tá vendo? Tem um pouquinho lá no 130, mas é muito pouco, mas até 129, 128, 900 temos bastante liquidez aí para ir capturar, tá? Inclusive eu trouxe o vídeo aí dessa análise que eu falei para vocês segunda-feira sobre o bear market. As regiões ali que eu coloquei como possíveis topos de mercado para o Bitcoin nesse ciclo estão ali na casa dos 129, 128 mil dólares a unidade. Temos um pouquinho de liquidez para baixo, é verdade, mas ainda é pouco. Porém, se a gente expandir esse gráfico aqui, tá, pessoal? Já para 2 semanas, não precisa nem ser muito grande, não precisa ser muito tempo, não.
para 2 semanas você já vai ver como o cenário muda e muda muito. Ou seja, nesse momento temos a longo prazo, né, a médio e longo prazo, muito mais liquidez para baixo do que para cima. Então, pessoal, o que eu diria para vocês é, cara, tomem cuidado. Essa correção pode sim começar uma correção em gráficos maiores. E lembrando que o bear market começa numa correção de um gráfico menor. O bear market não começa no gráfico semanal, no gráfico mensal, quando você perde o fundo mensal e semanal. O bear market começa no gráfico de 1 minuto, depois passa para o gráfico de 5 minutos, 15 minutos, 1 hora e assim por diante. Então a gente sempre fica de olho em gráficos menores para tentar entender quais movimentações o Bitcoin está fazendo e tomar decisões em gráficos maiores. Beleza? Não quero deixar ninguém aqui com medo, nada disso, mas se você assistiu o meu vídeo lá de segunda-feira sobre bear market, você pelo menos teria uma estratégia de saída nesse momento, e é isso que eu quero atualizar vocês nesse vídeo. Então já deixa aí o like, cara. Deixa o like, ou deixa o dislike, também não tem problema nenhum. Deixa aí se você não curte o vídeo, deixa aí o dislike. Se você assistir depois e curtir, você muda a sua opinião. Bom, bora entrar aqui para análise de gráfico. Eu estou com um chart com o gráfico de link aberto, mas isso não nos interessa agora. Eu quero conversar sobre Bitcoin. Vamos colocar aqui no gráfico diário. Fica mais fácil para a gente ver essa movimentação, né, que estamos criando aqui um canal. Um canal de alta, pessoal, mas é um canal de alta muito fraco. Tá vendo que ele não está muito inclinado, né? Ele está aqui mais lateral, ou seja, ele está aqui criando esse caixote lateral. E eu deixei aqui mais ou menos desenhado para vocês uma movimentação, que é essa movimentação aqui provável do Bitcoin, né? Ele vem aqui, bate no topo do canal, volta para o fundo, bate no meio do canal, que também é uma região de interesse, tanto para suporte e resistência. Usou o meio do canal como resistência, foi de novo no fundo, rompeu o meio do canal, criando um choque. Isso aqui é institucional, tá? Isso aqui é a intensidade de força compradora institucional na área. Deixamos um choque no gráfico diário e lá para trás, se nós diminuirmos o gráfico, temos um order block. Inclusive, eu vou passar lá depois em gráficos menores com vocês, mas eu já deixei aqui, tá vendo? Tem aqui um order block. Também temos um order block no gráfico diário, é verdade, lá atrás, tá vendo, na casa dos 114 mil, aproximadamente 115 mil, mas se o Bitcoin for lá buscar esse order block, aí, meu caro, eu já vejo isso aqui como um cenário de preocupação, tá? Por quê? Porque se ele for buscar esse order block, significa que nós perdemos esse fundo aqui, né? E no caso teria que ser um fundo aqui, né? Esse topinho, que é resistência, que foi resistência agora, deveria funcionar como suporte. Aqui na casa do 117, 117,5. Então, se a gente perder... Cadê meu gatinho? Meu gatinho tá miando. Deixa eu abrir a porta para ele. Vai, meu amor. Vai. Pronto, agora a gente pode conversar, senão ele ia ficar miando aqui. Tadinho. Significaria, se a gente perder esse topo, né, usando ele como suporte, significaria que nós perdemos aqui um suporte importante. E aí... teríamos feito um rompimento para baixo, deixando um bull trap. Então, pessoal, isso aqui é complicado, tá? Se fizer uma configuração assim, eu fecho minhas operações, mesmo que elas estejam em prejuízo. Por quê? Porque a maior probabilidade, se isso acontecer, é ele caindo aqui, testar isso daqui de novo como resistência e aí confirmando o rompimento para baixo. Isso aqui seria muito feio. Poderia trazer correções muito maiores para o Bitcoin, tá? E isso traria para a gente quedas expressivas das altcoins. E claro, estamos no risco iminente de um bear market, visto que todos os mercados estão esticados. Temos aí esticados o S&P 500, Nasdaq no topo histórico, Bitcoin no topo histórico, ouro no topo histórico. Cara, não é normal você ter todos esses mercados no topo histórico. Alguma coisa não está certa, alguém está manipulando esses preços aí, tá? Então, vamos ficar de olho, porque o cenário é de risco, não é hora de bobear, marcar bobeira aqui, que a gente pode ficar preso num topo de mercado, ninguém quer isso, tá? É muito dinheiro que você vai deixar na mesa. Bom, então olhando para gráficos maiores aqui, né, que nós estamos no gráfico, vamos dar uma olhada no gráfico semanal, ver se a gente tem algum suporte interessante aqui para lá. No gráfico semanal, demos uma esticada, é normal que a gente faça essa retração. Então o que a gente faz? A gente vai lá, pega aqui o Fibonacci, né, nossa famosa retração de Fibonacci, joga aqui nesse fundinho. Eu vou jogar nesse fundo aqui, por quê? Porque é o fundo válido, é o último fundo antes da gente criar aqui o choque
no gráfico semanal. Repare que também fizemos um choque e já fizemos o reteste no gráfico semanal, tá? Isso é importante. Ou seja, no gráfico semanal, que é um gráfico majoritário, nós fizemos o rompimento, então temos aqui configurado um choque, tá vendo? Aqui nessa região fizemos um choque, né? Rompemos essa estrutura aqui para cima, então isso aqui é um choque. Ou um boss, na realidade, né? Porque nós já vimos numa estrutura de alta, nem é um choque, isso aqui é um boss, né? No semanal, não é um choque, isso aqui é um boss, ou seja, estávamos ainda em tendência de alta, continuamos em tendência de alta. Não é choque, isso aqui no semanal, estou falando errado, é um boss. É quando você já está numa tendência, você rompe o topo anterior, né? Ou o fundo anterior, continuando na mesma tendência. Então tá aqui um boss. Fizemos o boss e testamos ele aqui como suporte. Estamos fechando a semana com uma barra que tem para cima um pavio não muito bonito, tá? Ela tem aqui um corpo meio que no meio, barras tanto para baixo quanto para cima. Isso aqui indica indecisão de mercado, ou seja, quando você tem um corpo bem no meio da barra, com pavis iguais tanto em cima quanto embaixo, indica indecisão. Depois de uma alta muito expressiva, retraindo até 0,38 de Fibonacci, se segurando em cima do suporte, mesmo que nós tenhamos aqui uma barra dessa, que é uma barra indecisão, fechando para baixo aqui, vai continuar uma barra vermelhinha, não tem problema. Eu viria isso aqui como uma correção, um pullback normal, saudável, para a gente continuar subindo, visto que temos alvos lá em Fibonacci, mais dá para cima, a gente vai traçar esses alvos para tentar entender até onde o Bitcoin pode chegar. Então eu acho sim que ainda estamos numa retração saudável, mas é importante a gente ficar de olho, porque não podemos perder aqui esse fundo. O Bitcoin pode até vir aqui, agulhar aqui embaixo, tá? Onde eu deixei aqui para vocês, ó. 117, 117,5, a gente vai olhar por que tem esses alvos lá embaixo, mas é importante que depois dessa agulhada, ele pode até vir aqui, ó, fazendo uma correção um pouco maior ainda, mas é importante depois dessa agulhada, ele já mostrar força compradora e fechar acima aqui do 119, tá? É muito importante fechar acima aqui, ó, do 119,5, porque se ele fechar abaixo, configura falso rompimento, configura rejeição de topo, e isso, meus caros, é muito feio, isso traria mais quedas pra gente. A gente ainda tem aqui, né, um Fair Value Gap para ser fechado, que vai confluir exatamente na casa dos 117,800, 118, né? Então tá vendo aqui? Tem aqui um Fair Value Gap. Isso não quer dizer que o Bitcoin vai fechar esse Fair Value Gap agora, mas tem contexto, tá? Tem contexto para mais quedas, então a gente vai ficar de olho aqui. Gráfico semanal é isso. Gráfico diário, já falei para vocês, estamos aqui também numa correção. Depois de ter feito esse choque, esse sim é um choque, porque vimos em tendência de baixa, fizemos um choque no gráfico semanal com barra compradora bem expressiva, com força aqui, né? Isso aqui foi muito bonito de ver. Isso aqui claramente um institucional, deixando um order block para trás, que não necessariamente vamos buscar agora, e eu não queria ver a gente buscar esse order block agora, tá bom? Porque eu já expliquei para vocês, configuraria um bull trap. Bom, então está aí na retração, na retração de Fibonacci. Batemos 0,38, tá? Eu vou apagar aqui só para ficar mais bonitinho e mais limpo esse gráfico. Batemos 0,38, então ainda estamos num pullback saudável. Vamos olhar aqui para gráfico de 4 horas, tentar entender o RSI, até porque no RSI do gráfico diário nós estamos quase lá em sobrecompra, tal, então não tem muito problema. No gráfico de 4 horas, é importante dizer que nós perdemos algumas EMAs já, né? Perdemos a EMA aqui de 12, 26 e 50 períodos no gráfico de 4 horas. E adivinha onde está a nossa próxima EMA? Lá embaixo na casa do 117, inclusive confluindo com o nosso order block, lá na onde nós fizemos o choque, ou seja, temos muita confluência na região de 117, 118 ali aproximadamente, nunca é um valor fixo, né, pessoal? Essa região aqui, né? A gente põe aqui, ó, mais ou menos essa região entre 117 e 118, é uma região de interesse. Inclusive, se nós traçarmos o volume profile, vou colocar aqui para vocês, vocês vão ver que sim, ele está cravado lá exatamente nessa região. Então temos aqui, ó, muita coisa que pode dar sinais de que sim, teremos uma retração um pouquinho maior, né? Teremos um pullback um pouquinho maior. Então assim, ó, perdendo essas EMAs agora como suporte, nós estamos testando ela como resistência. Tá vendo aqui no gráfico de 4 horas?
Testando as EMAs como resistência, não estamos conseguindo romper. Tendência de baixa no gráfico de 4 horas já, né? Fizemos aqui, ó, famoso ombro, cabeça e ombro, para buscar alvos mais lá embaixo. E aí buscando aqui o fundo desse ombro, né? Eu não queria ver ele perdendo aqui, chegando até 115, como eu falei para vocês, porque aí ele perderia não só o fundo, que é o topo anterior, mas ele perderia a EMA de 100 e a EMA de 200 períodos no gráfico de 4 horas. Lembrando que a EMA de 200 períodos no gráfico de 4 horas, para mim, dita tendência, se nós estamos trabalhando acima dela, tendência de alta, se nós perdemos, tendência de baixa. Eu já falei para vocês, perdendo essa EMA, eu esperaria o reteste, sairia 100% do mercado, porque aí, meu caro, eu não quero ver esse tipo de coisa acontecendo agora, no final de ciclo, topo de mercado. Para mim seria um sinal muito negativo que poderia trazer por correções muito maiores. Então o que eu quero ver agora? Eu quero ver o Bitcoin vindo até essa região aqui, não tem problema, ele vir até 117, 118, retestar o fundo aqui como, testando o topo anterior, né, como fundo agora, para depois subir mais saudável, tirando toda essa liquidez aqui que a gente viu que está parada aqui para baixo. Tem bastante liquidez aqui, ó, nessa região, tá? Então, tirando ali toda essa liquidez. É verdade que o volume vendedor aumentou um pouquinho em relação aos outros dias, né? Nós vimos aqui com volume comprador muito maior, volume comprador expressivo, crescendo, e agora diminuiu. Olha como o volume comprador passou a cair e o volume vendedor, por mais que está mostrando uma tendência de baixa, ele aumentou consideravelmente, né? Temos aqui uma zona de distribuição. Zona de distribuição, olha o tamanho desses candles aqui. Reparem que os candles vendedores são maiores do que os candles compradores. Isso aqui é claramente uma zona de distribuição. O que a gente quer ver é uma perca momentânea aqui dessa distribuição, né? Então a gente quer ver o Bitcoin corrigindo, mas corrigindo de uma maneira mais suave, não com pavis, assim, com candles muito grandes, né? A gente quer ver realmente essa correção mais saudável, de uma maneira mais saudável, ou seja, o mercado absorvendo essa distribuição, fazendo com que o preço perca, que a oferta, né, perca força aqui e volte com a força compradora. Então a gente vai ficar de olho aqui quando o Bitcoin começar a... Pessoal, lembrando, nada disso aqui é recomendação. O Bitcoin pode, a partir de agora, já mostrar força depois da retração, porque ele bateu sim uma região interessante de Fibonacci, pode mostrar força e aí repicar e voltar lá para cima, tá? Eu não acho que é o cenário mais provável agora, mas pode acontecer, tá? Então o cara vem cair, mas você falou que ia chegar a 117, eu não falei nada, meu cara, a decisão de comprar ou não é sua, eu não tenho Bitcoin nesse momento, estou passando aqui a minha análise, o que eu faria com o meu capital, beleza? A gente passa depois da probabilidade do Bitcoin a partir de agora voltar a subir. Mas ao meu ver, rompendo aqui, né, ficando aqui nessa região mais lateral, chegando até a zona de order block, chegando até a zona de suporte, limpando essa liquidez, confluindo com a EMA de 100 períodos, talvez até a EMA de 200 chegando aqui mais próxima, e aí voltando a subir. No RSI, estamos aqui em região neutra, né? Estamos ali na casa dos 50, lateralizando, Bitcoin muito numa zona neutra nesse momento, esperando o mercado se decidir, como eu trouxe para vocês, no gráfico semanal mostra essa indecisão, e aí em gráficos menores você vê essa lateralização acontecendo. Então o que pode acontecer nesse momento? Pode acontecer aqui algo que a gente espera mais de zonas de liquidez bilateral, né? Busca de liquidez bilateral, que é, ele vem aqui, rompe o topinho, volta, rompe o fundo, e aí começa aqui uma volatilidade maior até romper para um lado ou para outro, né? A gente fica de olho nessa análise. É claro, a análise muda de dia para dia. Você pode ter, por exemplo, o Bitcoin aqui, esse rompimento feio para baixo, a análise muda e você precisa ter uma estratégia para ambas as situações, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer caso o Bitcoin faça um movimento ou outro. Bom, então nós já vimos aí gráfico de 4 horas. Se a gente for para gráfico de 1 hora, estamos ainda em tendência de baixo, trabalhando abaixo de quase todas as EMAs, né? Estamos agora tentando romper a EMA de 12 e 26 períodos, mas sem muita força. Já falei para vocês, isso aqui é interessante romper, ó, quando a gente tem força compradora. Tá vendo aqui essa barra? Esse candle aqui, ó, bonitão, com bastante volume. Você vê isso aqui acontecendo. Se bem que aqui nem tinha muito volume, né? Volume sim crescente, mas muito pouco aqui para ter essa alta. Uma alta mais manipulada aqui, né? Mas em gráficos menores a gente vem criando aqui uma figura gráfica bonitinha, que é uma figura gráfica de
canal de baixa. Olha que lindo. Canal de baixa tem maior probabilidade de rompimento para cima. Lembrando, fundo do canal, região de suporte, prováveis compras, não é recomendação, você faz o que você quiser. Topo do canal, regiões de resistências, prováveis vendas. Lembrando que sempre o meio do canal é uma região de interesse. Repare que o meio do canal é onde a gente tende a lateralizar o preço, respeitando essas figuras gráficas que são comportamentos humanos, tá, pessoal? Então, não tem nada inventado aqui, isso aqui é utilizado no mercado financeiro, isso aqui é utilizado há muitos e muitos anos. Deixa eu deletar aqui as emas para trazer para vocês volume profile. Eu não costumo usar muito volume profile, mas é muito importante você olhar volume profile, pessoal, porque olha aqui, se você olhar o volume profile, olha onde está zona de interesse no gráfico de 1 hora. Aqui na casa do 121, então ele está em cima de uma região de volume profile. Se nós viermos para gráficos maiores, gráfico de 4 horas, já cai lá para 115, que é onde eu falei para vocês que temos um order block lá atrás. Mas se nós formos para gráficos diário, olha que bonitinho, está lá na casa do 117, confluindo com o nosso order block que eu falei para vocês, confluindo com a EMA no gráfico de 4 horas, ou seja, tem confluindo com retração de Fibonacci, tem um monte de indicadores falando para a gente, olha, o preço tem uma grande probabilidade de vir aqui buscar essa região, testando esse topinho aqui como suporte, para depois de buscar essa liquidez, fechar esse order block, fechar o Fair Value Gap que também deixamos, voltar a subir de maneira saudável, ou seja, tem um monte de coisa apontando para a gente que vamos sim até o 117,5 nesse momento, tá? Tirando aqui, vamos olhar uma última coisinha, bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger, pessoal, que para quem não conhece, é bem importante você olhar para a banda de Bollinger quando você vai fazer trades, porque banda de Bollinger diz para você lateralidade, volatilidade. Nesse momento, bandas apontando para cima, mostrando continuação de alta, tanto a banda inferior quanto a banda superior e a banda do meio também apontando para cima, mostrando sim, em gráfico diário, continuação de alta. Gráfico de 4 horas, perdemos a banda do meio, maior probabilidade de busca na banda inferior, foi o que aconteceu, tá vendo? Batemos bem em cima da banda inferior e estamos novamente buscando a banda do meio. Lembrando que a banda do meio, pessoal, normalmente ela é rompida com uma barra grandona, tá vendo aqui, ó? Olha o rompimento, que bonito. Olha o rompimento, que bonito. Você tá vendo? Isso daqui olha o rompimento aqui, ó. Cadê? Lá atrás, se a gente voltar aqui. Aqui, ó. Isso aqui no gráfico maior vai ser uma barra grandona, tá vendo? Então, assim, normalmente essa banda do meio ela é rompida com uma barra compradora, com uma força compradora bem expressiva, mostrando força institucional, tá? E aqui, claramente, também foi uma venda institucional. Nesse momento, no gráfico de 4 horas, a banda superior e a banda inferior apontando para o centro, significa lateralidade. As duas bandas apontando para baixo, uma para a outra, significa lateralidade no gráfico de 4 horas. Gráfico de 1 hora, as duas apontando mais ou menos para frente, né? A banda de cima levemente apontando para cima. Se você começar a ver a banda de baixo apontando para baixo, isso significa volatilidade. Bandas apontando para uma para cima, outra para baixo, significa volatilidade. Não necessariamente para cima, pode ser tanto para cima quanto para baixo. Banda de Bollinger não te diz isso, tá? Você precisa olhar aí para outros indicadores para tentar entender qual será a movimentação. A gente pode até olhar para gráficos menores aqui, ó, 45 minutos. Lateralidade, 30 minutos lateralidade, tá vendo? Todos os gráficos apontando para lateralidade, 15 minutos também, e aí o preço fica aqui nessa água de salsicha, nem para cima, nem para baixo, esperando o mercado se decidir nesse momento. Ainda com um paviozinho aqui vermelho, né? Estamos ainda fechando aqui o dia ainda tem muito para acabar, estamos no meio do dia aqui. Um paviozinho querendo formar aqui vermelho, mas já deixamos aqui no dia de ontem um pavio bonitão aqui para baixo, né? Olha, o corpo fechando mais para cima, paviozão para baixo. Foi lá na retração de Fibonacci onde nós batemos, mas era importante ele mostrar força compradora agora para romper valores mais altos. Lembrando que eu deixei aqui para vocês, ó, o meu topo histórico que eu coloquei como possível topo desse bull market, e o topo histórico do gráfico do ciclo do Bitcoin,
que está na análise do vídeo que eu fiz segunda-feira. Se você ainda não viu, vai lá conferir. Para a gente finalizar, duas coisas. Eu vou olhar para a dominância do Bitcoin, tá? Daqui a pouco, mas vamos olhar aqui, ó, extensão de Fibonacci. Por quê? Para a gente tentar traçar até onde o preço pode chegar. Claro, eu não sei se o Bitcoin fez o fundo ainda. Para você traçar a extensão de Fibonacci, você precisa esperar o Bitcoin fazer esse fundo aqui. Caso ele já tenha feito esse fundo, pessoal, vamos considerar que aqui, ó, 119.700 já foi o fundo nesse pullback e que a partir de agora vamos buscar mais uma vez o topo histórico. Nesse caso, a extensão de Fibonacci nos traz valores como 126.400, que é exatamente o topo anterior, e 128.500. Então a gente deixa lá, ó, marcado 128.537 é a região de extensão de Fibonacci, que vai confluir exatamente com o meio desse canalzinho que nós traçamos aqui para possível topo histórico. E depois uma outra lá no 130.600, mostrando mais força, tá? E a última delas, para mim, está lá na casa do 137, 100% de extensão de Fibonacci. Nesse caso é quando o ativo está mesmo muito forte. Acho difícil o Bitcoin buscar 137 nesse momento, tá? Pergunte se você aí, ó, você que está nesse momento vendo o vídeo, você compraria Bitcoin a 130 mil dólares? Dificilmente você falaria sim nesse momento. Então tem muita gente que não está mais comprando Bitcoin. O mercado mostra que estamos chegando no final de ciclo, não tem mais tanta força compradora, tá? Então tome cuidado aí. Eu estou posicionado e vou falar para você agora no final do vídeo qual que é a minha estratégia de saída, tá? Antes de eu passar para a minha estratégia de saída, vamos olhar a dominância do Bitcoin rapidinho, porque a dominância do Bitcoin vem aqui agora numa tendência de alta, né? Estamos no gráfico diário. Tendência de alta, porém uma tendência de alta fraquinha, né? Ela vem aqui, ó, mostrando um canal de alta que tem maior probabilidade de rompimento para baixo. Então o que a gente quer ver é a dominância do Bitcoin perdendo aqui esse topo, né? E vindo buscar valores mais lá embaixo. Ela pode ainda vir aqui buscar, ó, pode buscar 60% de um pullback, né? Ela pode vir aqui encontrar isso aqui como resistência para depois cair. Mas é interessante a gente ficar de olho na dominância, porque ela vem numa tendência de alta, tá? Depois de ter caído aqui para níveis bem lá embaixo, 57%, vem numa tendência de alta, mostrando que o Bitcoin nesse momento está mais forte do que as altcoins de maneira geral, tá? É só você olhar, por exemplo, o Ethereum. Se você olhar Ethereum contra o Bitcoin, né, que é a principal moeda, você vai ver que o Ethereum está caindo, tá vendo? O Ethereum numa tendência de baixa aqui, tá vendo? Vem caindo em relação ao Bitcoin, não consegue se valorizar. É importante agora o Ethereum se segurar, ele está tentando aqui se segurar nesse fundinho, mas pode bater aqui nesse topo anterior, batendo aqui como suporte para depois voltar a subir, tendo aí a nossa tão famigerada final de alt season. Bom, isso que eu vejo para o Bitcoin e para o mercado, maior probabilidade de queda ainda, mas deve se segurar ali na casa dos 117, 118. Se não se segurar ali, meu jovem, aí o cenário fica feio, aí eu saio do mercado. Então a minha estratégia é o seguinte: eu ainda estou posicionado e não vou sair do mercado por enquanto, tá? Algumas altcoins que eu tenho já estão no lucro, outras já estão no prejuízo, meio que no 0 a 0 ali. Estou meio que quase empatado nesse momento, com um pequeno lucro, na verdade. Mas o importante é o seguinte: se o mercado cair agora até o 118, se segurar e voltar a subir, eu quero ficar posicionado, porque para mim isso mostra força no Bitcoin e pode trazer para a gente novo topo histórico. Não acho que vamos a 150 mil, 160, 200 mil, mas pelo menos até 127, acho que tem força, 130 ali no máximo, porque tem liquidez, tem contexto. Então acho que até lá, provavelmente o Bitcoin iria buscar um preço de topo histórico, ou pelo menos topo momentâneo. Depois a gente analisa mais para frente, é claro, o preço precisa andar para a gente entender o que vai acontecer. Então sim, acho que temos uma probabilidade de queda a curto prazo, mas eu quero ver o Bitcoin segurando a 118. E isso que eu vou fazer. Se ele segurar, eu seguro minha carteira e vou até onde ele me mostra que é o topo. Se ele perder o 118, for até o 115, eu espero ele voltar até o 118 para retestar isso daí como resistência e eu saio 100% na mesma. Mesmo se eu tiver em prejuízo. Por quê? Porque o stop loss, pessoal, é uma ferramenta muito importante no nosso dia a dia. Você precisa entender que às vezes é preciso realizar um pequeno prejuízo para não segurar em mão algo muito ruim, para não segurar em suas mãos algo que pode te trazer para dentro de um bear market e você vê o seu capital derretendo 60%, 70%, 80%. Não vai nessa narrativa aí de bitnada, de canais que ficam falando para você que é hold, que tem bons projetos, porque essa Layer 1 aqui, ó, é muito
tem uma escalabilidade muito boa, ela é muito rápida, isso aqui vai ser o futuro. Cara, não cai nessa narrativa. O próprio Ethereum derreteu aí, ó, em março estava lá 80% mais barato. Então não existe esse negócio de bons projetos em Bitcoin, em criptomoeda. Até o Bitcoin, quando corrige 60%, 70%. Você não quer ver o seu capital aí corrigindo 70%, beleza? É isso, mas deixa aí, meu caro mancebo, qual que é a sua estratégia e onde você está posicionado nesse momento? Você tem Bitcoin, você tem altcoin? Quais altcoins você tem no seu portfólio, na sua carteira, que eu quero saber. Lembrando que eu respondo a 100% dos comentários, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o gostinho, mano. Pra você é de graça. Deixa a merda do like aí, porque vai me ajudar muito. Pra você que ficou até aqui, meu, muito obrigado. Beijo a todos, forte abraço. Tchau.